Olá, boa tarde, mais um encontro com um cafezinho. Eu estava em débito com vocês, então para não encerrar a semana em débito, estou passando por aqui para a gente bater mais um papo. Hoje eu vim conversar com vocês a respeito da decisão que finalmente, do julgado do recurso repetitivo especial que estava há 6 anos aguardando julgamento no STJ relativo à questão da uso capião extraordinária em áreas com inferiores ao lote mínimo previsto no plano diretor de cada município. Então, para vocês entenderem um pouquinho, eu queria falar da diferença desses dois institutos, porque essa confusão ela foi tão séria e tão complexa que, inclusive, gerou esse recurso repetitivo. Opa, não tá com áudio? Sério? Tô falando e vocês não estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Faz um ok se estiverem me ouvindo, por favor. Ou será que eu tava falando muito baixo? Áudio ok? Ai, que bom. Não? Ué. Será que é só o teu, Kelly? Acho que é só o teu, Kelly. Tem que aumentar o volume. Ok, Nádia? Oi, Fran, tudo bem? Então tá, vou continuar aqui. Vou falar um pouquinho mais alto, tá? Então, a diferença desses institutos que gerou essa confusão, inclusive, para os nossos desembargadores, ministros, do STJ. E aí, essa confusão e o prejuízo dessa quantidade, milhares de processos suspensos há mais de 6 anos, aguardando a decisão desse recurso para finalmente esses processos serem julgados. Então, assim, só para vocês entenderem, todos os processos de uso capião, tá? Que fora os especiais que a Constituição prevê a possibilidade de imóveis pequenininhos, abaixo de 250 metros quadrados. Tirando isso, com exceção dessas situações, via de regra, todas as uso capião, processos de uso capião, estavam suspensos, todos os processos de uso capião com áreas inferiores ao lote mínimo, estavam suspensos em razão desse recurso, dessa discussão que estava havendo sobre a possibilidade ou não da uso capião em áreas com lotes inferiores à área mínima determinada pelo plano diretor. E aí, finalmente, saiu esse julgado e encerrou o assunto. E aí, quando eu coloquei essa notícia no meu Instagram, até eu tive uma amiga que falou: Gisele, e aí? Vai começar a chover então o uso capião de áreas pequenas, isso é parcelamento irregular de solo? É uma preocupação muito, faz sentido, mas o que eu venho aqui colocar para vocês é que são coisas totalmente distintas, tá? O Instituto da Uso Capião, ele veio para quê? Ele veio para regularizar as áreas, dar a propriedade para aquelas pessoas que exercem a posse. Agora, se a pessoa vai poder construir, vai poder o que ela vai poder fazer naquele imóvel, quem vai determinar é o plano diretor do município. Então são coisas distintas. Eu posso ter 10 metros quadrados que eu tenho a posse, tá? Mansa, pacífica, ininterrupta, pelo período de 15 anos ou de 10 anos, e eu requerer a uso capião. E a uso capião tem que ser deferida, apesar de ser apenas 10 metros, ou 20, ou 5.
Não interessa a metragem. Aí, eu com o título de propriedade desse imóvel, ainda que ele seja de uma área inferior ao lote mínimo, eu tenho a propriedade, mas a propriedade, ela não me dá o direito de eu fazer o que eu quiser com esse imóvel. Vocês me entendem? Para vocês entenderem, é simples assim. Em Garopaba, pode três andares? Só com algumas exceções. Via de regra, não pode. Ah, mas eu tenho a propriedade, eu posso fazer o que eu quiser no meu imóvel. Não, não pode. Quem determina o que tu pode fazer é o plano diretor. Eu quero construir lá no início da calçada. Eu posso? Não, eu não posso. Eu tenho que deixar um recuo. E isso quem determina é o plano diretor do município. Vocês estão entendendo a diferença de uma coisa e outra? Então, o que os desembargadores finalmente falaram é o quê? Que para aquisição da propriedade independe da metragem. A metragem não é requisito da uso capião. Requisito da uso capião é a posse mansa, pacífica, com animus domini. Eu já falei sobre animus domini aqui com vocês, que é como se dono fosse, né? Não adianta ser uma posse sem o sentimento de dono, uma posse como se fosse ou clandestina, ou uma posse de locador, ou uma posse de comodato. São diferentes, isso não é posse como se dono fosse. Quem é dono cuida, paga tributos, preserva aquele lugar. Então, são situações diferentes, tá? Então, assim, isso são os requisitos que a Constituição e a lei prevêem para deferimento da uso capião. Em momento algum, há exigência da metragem. Não existe legislação que fala que para deferimento da uso capião extraordinária ou ordinária é necessário que o imóvel tenha 360 metros quadrados ou que o imóvel tenha o mínimo do lote mínimo determinado em cada lugar, em cada município. Eu falo 360 porque é o determinado aqui na minha cidade. Então isso não é requisito para o uso capião. E aí sim, os desembargadores se manifestaram, encerraram o assunto. E aí a gente tem isso pacificado, graças a Deus. E milhões de ações de uso capião que estavam paradas, agora vão ter a sua sentença, né? E a maioria delas, né, se atendido todos os requisitos, vão ser deferidas, porque não tem porquê o não deferimento. Aí agora a questão de construção, né, de parcelamento, aí é outra questão. Aí é uma questão de plano diretor municipal, de fiscalização municipal. Aí não cabe o Instituto da uso capião fazer esse tipo de análise. Então eu acho que, não sei se ficou claro, consegui fazer entender, me avisem, me dê um sinalzinho. Aqui eu tive do Tibit Gastronomia, me deu um joinha. A Kelly saiu e entrou, será que conseguiu me ouvir agora? Então acho que é isso, gente. Eu queria vir aqui tomar um cafezinho com vocês e passar essa informação. Não deixar passar também para a semana que vem, porque a postagem foi essa semana e teve polêmica. Então era isso, eu queria esclarecer que são coisas diferentes e o julgamento desse RESP, que é esse recurso especial repetitivo, ele não vai gerar parcelamento irregular de solo, não tem nada a ver com isso. O parcelamento de solo tem que ter fiscalização e aí tem que ter conscientização, eu acho que é educação, né? Eu já falei aqui, eu fiz uma live com o Ismael, corretor de imóveis, a gente falou muito sobre isso, o quanto que a cidade perde, né, quando as pessoas fazem o parcelamento clandestino. Porque não é o proprietário que perde, porque o proprietário perde também, porque ele acaba desvalorizando um patrimônio que ele tem, mas é a cidade que perde. Por isso que é importante a fiscalização, a denúncia, porque a cidade perde uma área institucional que ali poderia ser uma creche, uma escola, um posto de saúde, né?
perde uma praça, que é a área verde. Então é a cidade que perde, é a comunidade que perde. Por isso que a gente tem que criar essa consciência de, né, de planejamento, de urbanismo, de nos preocupar com o nosso papel na sociedade e a gente fazer a nossa parte. Obrigada, sua contribuição é maravilhosa, gratidão. Eu que agradeço. Obrigada também, eu fico bem feliz com o retorno que eu recebo de vocês. O meu intuito é esse mesmo, passar informação, esclarecimento, tentar colaborar de alguma forma. Então é isso, uma boa sexta, um bom final de semana, um bom descanso e até semana que vem. Vou tentar estar aqui com vocês sempre que eu puder, com meu cafezinho, tá bom? Tchau, tchau.